professor Leandro Quadros, que essa eu nunca coloquei no ar. Opa. É uma pergunta interessante falando sobre a Trindade, mas olha só como foi feita a questão. Sabemos que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Que provas a Bíblia dá de que o Espírito Santo também é uma pessoa? Já que nós falamos aqui sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas distintas. Que provas que a Bíblia dá de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa? E se somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, nós somos o quê do Espírito Santo, professor? Olha só o questionamento. Certo. Nós temos que esclarecer uma coisa inicialmente. Em alguns textos a Bíblia fala, de Cristo como sendo o nosso irmão mais velho, só que em Isaías 9, verso 6, a mesma Bíblia afirma que Cristo é o Pai da eternidade. Então nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui. Então essa segunda parte da questão, né, professor? Exatamente. Se Deus é Pai, Jesus, nós somos irmãos de Jesus, o que somos do Espírito Santo, então você já está respondendo essa questão de Jesus, sermos irmãos de Jesus, não é isso? Sim, exatamente, porque alguém pode pensar que Cristo é uma criatura, não é? Ok. E aí isso gera um problema teológico gravíssimo. Cristo é chamado de irmão porque ele se familiarizou com a raça humana em ter se tornado humano. Só que Cristo é Pai da eternidade, de acordo com Isaías 9, verso 6. Cristo é tão divino quanto Deus Pai. A divindade, querido amigo que nos acompanha, assumiu nomes funcionais na encarnação. A primeira pessoa da divindade assumiu o nome de Pai, a segunda assumiu o nome de Filho e a terceira de Espírito Santo. E isso para nos mostrar, para se familiarizar com a raça humana, para que pudéssemos entender um pouquinho da divindade. Então, quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, nós temos que analisar uma coisa. Isaías 9, verso 6 afirma que Cristo é Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4 afirma que o Espírito Santo é Deus. Então, se a Bíblia afirma que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus Pai, de Deus Filho e também do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e Deus Filho são pessoas da divindade também. Agora, como podemos provar que o Espírito Santo é um ser pessoal? Você sabe que uma personalidade, um ser pessoal, ele é tido como tal quando ele manifesta emoções, não é? Vontade própria, quando ele fala. E o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia com características pessoais muito claras. Vou lhe apresentar aqui a primeira delas. Podemos ler Atos capítulo 13, versículo 2, que afirma: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, ou seja, separe para mim agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba, o Espírito Santo aqui falou e ainda pediu que separassem pessoas para a obra para a qual ele tinha. Então ele tem capacidade de falar e de tomar decisões. Você pode também ir para Efésios capítulo 4, versículo 30. E aqui afirma o seguinte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo pode ficar triste. Essa é uma outra característica de um ser pessoal. E aí você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E aqui tem um outro texto esclarecedor. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fica alegre. E aí você vai para Romanos capítulo 15, verso 30. E aqui é dito o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ora, aqui afirma que o Espírito Santo ama
E ele é mencionado junto com Jesus Cristo e Deus o Pai. Então veja, o Espírito Santo pode falar, pode tomar decisões, pode ficar triste, pode ficar alegre, pode amar. Miqueias 2, verso 7 afirma que ele pode ficar irritado. E ele fica bem irritado com esses indivíduos que dizem por aí que ele não é um ser pessoal. Se você ouvir falar por aí que a Trindade é uma doutrina inventada em concílios, saiba que o indivíduo que afirma isso, ele não sabe nada de história eclesiástica. Essa é uma das maiores bobagens que alguém pode dizer, com todo o respeito. Porque você percebe aqui em Romanos 15, verso 30, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, que 3 pessoas da divindade são mencionadas já muito antes da existência dos concílios. Então, como que alguém vai dizer por aí que a Trindade foi inventada em concílio? Recomendo que essa pessoa estude mais a Bíblia e que tenha mais respeito para com a história eclesiástica, ao invés de ficar distorcendo certas coisas e colocando dúvidas na mente de pessoas sinceras.